Meus amigos, boa noite. Bom, tem tanta gente aqui e o boa noite foi tão fraco que eu acho que só responderam os desencarnados. Mas eu queria escutar também os encarnados. Meus amigos, boa noite. Muito boa noite a todos, encarnados e aqueles que se encontram no mundo maior. Eu quero dizer da nossa imensa alegria de poder estar pela primeira vez em Limeira e ter a honra de poder participar aqui, junto de todos vocês, tantos trabalhadores dedicados, da realização de mais um mês espírita aqui da cidade de Limeira. Agradecer o convite do nosso querido Newton, agradecer a Águida, que foi a mentora, não é, da nossa vinda para cá, é a primeira vez nessa cidade. Ficar muito feliz por ter encontrado Silvia Camargo, uma amiga muito querida, que é daqui de São Paulo, mas morou em Fortaleza durante muitos anos, não é? Encantada com o Ceará, mas realmente viu que Limeira, não é tão maravilhosa quanto Fortaleza. Então ela acabou retornando para cá, não é? Junto de seus familiares, e tive a felicidade de encontrá-la aqui no salão. É só a Silvinha soubesse, eu tinha me hospedado na sua casa e não no hotel, não é? Como gentilmente aqui a comissão nos ajudou. Agradecer e parabenizar todas as casas espíritas nesse esforço de união, de unificação, prestigiando a união das sociedades espíritas aqui de Limeira. Tivemos ontem, não é, em Americana, lá agradecendo também todo o apoio da USE de lá, da USE de Piracicaba, o Marcos também esteve presente. Hoje de manhã estivemos em Araras. Então o que era para ser apenas uma palestra tornou-se quase uma turnê, não é? E hoje, aliás, amanhã à noite nós falaremos ainda em São Paulo, capital, na Casa Espírita Meimei, que está inaugurando a sua sede própria, depois de 20 anos de lutas, de dificuldade, de esforço. Não é? Então, é uma alegria muito grande para a gente poder estar aqui nessa terra a que Chico Xavier dedicava tanto carinho, tanto amor. Para nós iniciarmos, nós gostaríamos de declamar uma poesia, psicografia de Chico Xavier, do espírito Amaral Ornelas. É homenagem a Kardec. Este homem, não é, singular, esse gênio, que não era apenas um secretário dos espíritos superiores, mas era verdadeiramente um membro da falange dos espíritos nobres, a quem devo a minha vida. Eu teria me suicidado, sofrendo de depressão. Com o materialismo, eu fui ateu durante 12 anos, e foi graças a Allan Kardec, ao seu trabalho de organizar os ensinamentos dos espíritos superiores, separando o joio do trigo, que nós temos a codificação e a quem devo, então, a minha vida e a alegria de viver. Então, Amaral Ornelas escreve homenagem a Kardec. Trouxeste Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde esteja serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra, em toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas, recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Então nós temos hoje um tema bem delicado, não é? O nosso querido Newton disse que haviam escolhido essa temática, onde iremos falar sobre polêmicas doutrinárias, práticas estranhas na mediunidade. E para isso, em verdade, nós precisaríamos de um seminário de várias horas de duração, onde abordamos a questão da união em Jesus, a unificação em Kardec, a dificuldade da convivência na casa espírita,
como conviver com os diferentes, quais as soluções, como chegar para alguém que está atuando em desacordo com o que as normas da própria casa espírita determinam, sem gerar grandes constrangimentos. Enfim, é uma série de palestras que felizmente já estão gravadas. Foi já realizado no seminário que fizemos em Santa Catarina e já estão disponíveis em DVDs, em CDs de MP3 e também na TV do Conselho Espírita Internacional, a tvci.com. Hoje nós vamos então fazer um compacto, verificar quais os pontos mais importantes, ver o que a espiritualidade amiga nos inspira, nos conduz. E como o tema certamente abrirá muitas dúvidas, eu perguntei ao Newton, ele concordou, eu queria perguntar a vocês, se a gente poderia fazer um módulo de perguntas e respostas. Pode ser? Eu estou falando com os encarnados. Pode? Então a gente faz o seguinte, então a gente vai fazer um primeiro módulo de cerca de 50 minutos, uma hora, vamos depender do que vem de material para a gente expor, são várias palestras também sobre esse assunto, e a gente faz um pequeno break de 10 minutinhos, só para recolher as perguntas, vocês tomarem uma água, esticarem as pernas, e depois a gente retorna para dar prosseguimento, então, e tentar responder as perguntas, mas só perguntas fáceis. As perguntas difíceis, vocês fazem também, só que a gente encaminha para o pessoal da USE, para os presidentes de casa espírita, que são certamente muito mais conhecedores do que nós, porque ser expositor espírita, pessoal, não quer dizer que a gente conheça muito sobre o espiritismo. Isso significa às vezes que a gente tem alguma facilidade em falar, tem alguma desinibição, mas há aqui certamente companheiros muito mais preparados do que eu. Então a gente vai contar qualquer coisa, a gente pede ajuda aos universitários, para que eles nos auxiliem também, mas as perguntas por escrito, tá certo? Quem precisar, solicita, e já vai formulando suas perguntas sobre a questão mais... a gente já tem palestras sobre polêmicas doutrinárias, também já gravadas, mas a gente vai focar um pouquinho mais na questão da mediunidade na noite de hoje, ok? Mas vocês ficam abertos para, nas perguntas, trazer outros temas, e a gente achar oportuno, a gente aborda também. Então, qual é o principal problema que nós temos visto, meus amigos? O principal problema que nós temos percebido na questão das práticas estranhas, e nós não vamos falar de práticas erradas, de práticas equivocadas, vamos falar de práticas estranhas, ou seja, que são de fora, que não pertencem ao movimento propriamente, à doutrina espírita. Não quer dizer que sejam erradas, tá certo? Estranhas. Porque o espiritismo, ele também é experimental. Ele não é fechado, ele não é uma religião, aliás, ele nem é religião, O espiritismo não tem rituais, liturgias, dogmas, hierarquia sacerdotal organizada. O espiritismo não é religião estrito sensu, não. Ele só pode ser considerado religião, como ensina Allan Kardec, na Revista Espírita de dezembro de 1868, no artigo, afinal, o espiritismo é ou não é uma religião? Ele vai nos explicar que depende. Se você entende que religião é um conjunto de dogmas, de rituais, de liturgias, então o espiritismo não é uma religião. Agora, se você considerar tudo aquilo que liga o homem a Deus, o espiritismo é assim também uma religião. E nós nos ufanamos disso. Mas ele não é. Então, uma religião propriamente dita. Então, a gente tem que ter essa consciência. Então, não tem dogmas. Não é algo fechado, hermético, não. É o caráter progressivo da revelação, como nos ensina Kardec. E vamos ver então que tivemos a primeira revelação por Moisés, para um povo ainda grosseiro, belicoso, 1400 anos antes da chegada do Cristo. Somente depois de um certo avanço, a humanidade estava relativamente preparada para receber a chegada do embaixador celestial. E somente após 18 séculos é que os espíritos puderam trazer a doutrina codificada por Allan Kardec. Então vejam que à medida que o tempo passa, nós vamos trazendo, recebendo mais esclarecimento, mais informações, à medida que a gente tem maturidade espiritual, intelectual, para compreender. Mas Nazareno, será que já é tempo da gente receber novidades? Olha, sinceramente,
Quando a gente faz, né, estatística, quem leu Kardec, e eu gostaria de fazer aqui, quem já leu, olha, Kardec publicou cerca de 30 livros, incluindo a Revista Espírita, que são 12 volumes. Quem aqui já leu, pelo menos por inteiro, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns? Levante o braço quem já leu por inteiro esses 3 livros, pelo menos. É que o público é muito bom, viu? O público é muito bom, mas foi pouca gente ainda. Deu 27,9% só. Contando os que estavam tímidos, não ficarem em dúvida, né? 30%. Pessoal, os outros 70% são espíritas. Se acreditam na imortalidade da alma, na existência de Deus, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados. Em essência, são espíritas, mas ainda não conhecem espiritismo. E esse é que é o problema. A gente não conhece espiritismo, vai para a casa espírita para frequentar, para buscar ajuda, auxílio, nada contra, mas a gente tem o dever de conhecer doutrina espírita. E o ABC, né, é, pelo menos, a gente lê 10% dos livros de Allan Kardec. 10%. 1 em cada 10. A gente tem o dever de ler e de estudar. Então, o maior problema é que as pessoas não compreendem qual é a missão do Espiritismo. Qual é a missão do Espiritismo? Vocês sabem? A missão do Espiritismo é tão importante, né? Nas empresas estão falando sobre missão. O que vocês acham? Se errar, não leva ponto negativo, não. Pode chutar. Reforma. Bateu na trave, faltou só um complementozinho. Livro dos Médiuns. Não está saindo ali, não. Ah, já foi agora. Livro dos Médiuns, questão 303, item 1, quando ele está falando da mistificação. Então, os espíritos dizem a Kardec que o objetivo do espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. E os espíritos dizem a Kardec que se nós buscássemos perguntar somente temas a esse respeito, nós jamais seríamos enganados. Mas o problema é que a gente vem, não é querer saber sobre o futuro, querer saber sobre o passado, escrever, não é? Longas histórias sobre personagens do passado. Nós queremos obter curas em todos os casos. E é essa a missão do Espiritismo? Não, é a reforma moral da humanidade. Então, quando a gente compreende este ponto, a gente vai ver como evitar as mistificações, compreendendo o objetivo. Quando a gente sabe realmente para que serve o Espiritismo, está lá, não é? No Livro dos Espíritos. Ao homem é dado conhecer o futuro? Não, porque senão ele negligenciaria o presente. Mas, em ocasiões especiais, Deus o pode revelar, se for para um fim útil. Então pode acontecer, mas é exceção. E os espíritos, Zé Kardec, que muito cuidado com os espíritos que falam sobre o futuro, ou que falam sobre o passado, porque nós não temos como verificar se é verdade. Então os pseudo-sábios, os mistificadores, né, preferem esses temas que a gente não tem como averiguar. Então esse cuidado. Saber também da nossa fragilidade. A gente é muito bobinho, pessoal. Uma senhora num centro espírita, muito antiga, uma médium muito respeitada, era, não é, uma das principais aplicadoras de passe na Câmara. E certo dia ela estava com as pernas inchadas, os pés estavam inchados. E ela resolveu então tirar a sandália que estava apertando e ficar descalça. O que aconteceu? Na semana seguinte, como é que estavam os médios passistas? Todos descalços. Não é? Porque vê, não raciocinam, não questionam, não estudam e aí acabam por imitar. Então, quantos problemas a gente vai encontrar
Quantas práticas que na verdade são reiterações, repetições, porque o presidente, porque o fundador, porque a pessoa de 200 anos atrás começou e ninguém questionou e continua fazendo, porque foi assim que aprendeu, mas nunca estudou, analisou. Então a gente não está aqui hoje para criticar nenhuma prática. Como nos ensina Marta Antunes, da Federação Espírita Brasileira, ela diz que em vez de nós irmos nas casas espíritas e criticarmos o que supostamente não é adequado, a gente vai lá para ministrar cursos, capacitar, para ensinar o que é mais certo, o que é mais confiável, mas não para estar criticando. Porque quando você critica, você está até divulgando aquela prática, não é? Então, do mesmo modo, a gente não está aqui para criticar autor, instituição. Nas perguntas, não mencionem autores nem instituições, tá? Pode fazer a pergunta, mas sem mencionar, por respeito. E a gente vai apenas analisar do ponto de vista do nosso conhecimento. E eu também não estou aqui representando a FEBEF, a Federação Espírita do Distrito Federal, nem aqui estou falando também em nome da Comunhão Espírita de Brasília, casas com a qual a gente trabalha voluntariamente. Tá certo? Vamos estar aqui dando a nossa singela contribuição do pouco conhecimento que a gente tem. Então, o ponto mais importante é esse. A pessoa vai na casa espírita para buscar mensagem do ente querido que desencarnou. Pode acontecer? Bom, com Chico acontecia. Com alguns raríssimos médiuns, acontece. Mas não é o objetivo do Espiritismo. Não é curar corpos perecíveis, não é trazer comunicações dos entes que desencarnaram e muitas vezes não estão em condições de se comunicar. Eles precisam até se desapegar mesmo aqui da Terra para reiniciar uma vida nova, cortar o cordão umbilical. E na parte das curas, nós vamos ter curas na casa espírita, nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, em todas as religiões. Não é privilégio nosso. Apenas aqui talvez a gente estude mais, não é? A questão dos fluidos, não é? Tem médiuns, não é, que identificam a capacidade de ser doadores de efeitos de fluidos, de efeitos físicos. Então a gente vai ter um pouquinho mais de técnica, de estudo, mas não quer dizer que a gente vai curar todo mundo, não, porque a doença muitas vezes é o nosso próprio tratamento. Está lá no livro da série A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz vai dizer que a doença funciona como um dreno energético, não é? Ajudando a colocar para fora as desarmonias que se encontram no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. No livro Entre a Terra e o Céu, ele vai dizer que a encarnação no corpo físico funciona como um carvão milagroso, absorvendo então essas imperfeições. Então a doença muitas vezes é o nosso próprio tratamento para o espírito, que é a nossa essência, que é realmente quem somos. Nós somos espíritos imortais. Então, compreender essas questões. Quando a gente vai tirando esses pontos, não é? A assistência social é importante? É importante a assistência social. Mas o que é que Paulo nos conta a Barnabé, não é? Acho que eu tenho aqui o slide. Ele vai conversando com Barnabé. No livro Paulo Estevam, que ano passado comemorou 200 anos, olha o que é que Paulo diz a Barnabé. Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido. Nós não vamos esquecer. Mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Então o que ele vai fazer? Pregar o Evangelho. Ide e pregai, como Jesus nos fala. A cura que Jesus fazia era somente para chamar a atenção, através do fenômeno, para que as pessoas escutassem a sua mensagem, que esta sim era o grande objetivo. Então a gente vai começando a compreender melhor
não é? Para que serve o espiritismo? E às vezes tem casa espírita que se volta tanto para o trabalho social, tantos trabalhadores, nos fala José Raul Teixeira, se dedicam à atividade assistencial que esquecem o mais importante, a essência da casa espírita, que fica desfalcada. E qual é o objetivo da casa espírita? O estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita, que está ficando às vezes a desejar. Então vejam como é uma questão de conhecer os princípios, a essência, para não se equivocar. Então vamos agora para a questão dos falsos profetas, né? No Evangelho segundo o Espiritismo nós temos um capítulo 21, dizendo que haverá falsos cristos e falsos profetas. Tem todos esses itens. E o principal roteiro, não é? Aliás, a melhor resposta quando alguém me pergunta: Nazareno, você é espírita? Sim, sou espírita, sim. Mas isso é coisa de Satanás. Eu disse: olha, por que você não usa uma regra que Jesus nos ensinou para saber quando a coisa é boa ou quando a coisa é má? Quando é um verdadeiro ou um falso profeta? Aí ela já, não é? Percebe que você conhece o Evangelho. Normalmente não se lembra, aí você mostra que conhece. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Então, se o fruto é bom, a árvore é boa. Quais são os frutos da doutrina espírita? Perdão, benevolência, indulgência, caridade, né? Humildade, reforma íntima, trabalho no bem. Todos os frutos da doutrina espírita são frutos bons. Olha, se o fruto é bom, a árvore é boa. Se você não concorda, vai discutir com Jesus, porque foi ele que ensinou. Então, o primeiro passo, quando a gente vai analisar uma prática, vai ser essa regra de Jesus: pelos frutos os conhecereis. Se essa prática é estranha, mas está produzindo bom fruto, menos mal. Agora, há problemas. Por quê? Porque nós somos muito autossugestionáveis. Então tem, por exemplo, algumas casas que começam a adotar certas práticas, porque as pessoas, nós mesmos, somos ainda, como Jesus nos disse, uma geração incrédula e pervertida. A gente precisa ainda de atavismos, de coisas exteriores para acreditar. Então, se o médium, por exemplo, de efeitos físicos, de cura, médiuns curadores, como Allan Kardec chamou, chegar para nós de camiseta, né, de alpercatas, sozinho, e simplesmente impor as mãos sobre as nossas cabeças, a gente talvez fique curado, mas muitos não. Por quê? Porque a gente não acredita. E Jesus falou isso claramente, né? Tu crês que eu te posso curar? Ele perguntava antes. E dizia: seja feito conforme a tua fé. Agora, se a pessoa chegar de jaleco branco, com uma multidão de doentes ali nas macas para serem atendidos, né? Falando ainda um alemão arrastado, misturado com português, que ninguém sabe se é alemão mesmo, não é? Chegar mediunizado, aqueles olhos arregalados assim, né? E inclusive se tocar em você, colocar nem que seja um curativozinho, sem cortar, não é? Tem uns que são muito criteriosos, cautelosos, e não cortarem, e a pessoa fica ali com curativo, 2, 3, olha para o curativo: eita, fiz uma cirurgia espiritual, eita, né? A pessoa, o que foi isso? Eu fiz uma cirurgia espiritual. Reforçando a ideia, o que acontece? Vai ter mais efeitos, vai ter mais curas do que se simplesmente impusesse as mãos. Porque nós ainda temos a fé vacilante. Precisa de tudo aquilo? Não precisa. Jesus teve um momento em que, diante de um cego, ele pega um pouco de barro e com a saliva coloca nos seus olhos, para impressioná-lo, impactá-lo mesmo até sensorialmente. E ainda assim ele não vê. Veja os homens como se fossem árvores. E aí ele repete a aplicação para que ele pudesse crer. Já outros não. O centurião que estava com o servo enfermo, quando ele narra para Jesus: Jesus, não, nós iremos em sua casa.
disse: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei apenas uma palavra e o meu servo ficará salvo. Jesus vai dizer que nem todo Israel jamais houvera visto tamanha fé. Então o importante é a fé, não é o aparato exterior. Tem gente que ainda precisa, mas precisa explicar para as pessoas. Mas demora, porque nós viemos, não é, de outras religiões, de outras encarnações. É natural isso. E lá em Fortaleza, havia uma médium no nosso grupo mediúnico que ela disse: Nazareno, me chamou em particular. Eu tenho que lhe confessar uma coisa. Eu disse: o que foi? Olha, eu só tenho fé se eu rezar com terço. Mas você não é espírita? Sou. Mas eu não sei o que é. Eu só tenho fé quando eu rezo com terço. Devia ser uma dessas freirinhas reencarnadas, né? Eu disse: olha, você sabe que não precisa, que ali é apenas um instrumento, é uma muleta, não é? Mas entre você rezar sem fé ou você rezar com fé, eu prefiro que você reze com fé. Então reze com texto por enquanto, mas vá, né, trabalhando isso devagarzinho. Mas vejam como nós trazemos. Então é natural que nas casas espíritas também surjam essas coisas. E às vezes surgem novidades de outros autores, de espíritos às vezes, que não fazem por mal. Às vezes eles agem com a melhor das intenções, não é? Chegam diante do médium, apresentam um corpo doutrinário excelente, palavras bonitas, nomes pomposos, mas no meio da sua comunicação tem o quê? Tem as enxertias doutrinárias, opiniões pessoais do espírito, que não faz por mal normalmente. É o que ele acredita, porque ele veio de determinada religião, de determinada região do planeta. E aí o que acontece? A gente abraça sem fazer. O que Kardec fazia? Kardec fazia o controle da universalidade do ensino dos espíritos, não é? Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, que para uma nova revelação ser considerada, não é, mais verdadeira, mais confiável, não é uma mensagem de autoestima, não é, de bom ânimo, não. Uma nova revelação, novas orientações. Então, o que? Deve ser ministrada por diferentes espíritos através de médiuns estranhos entre si e sem estarem sob a mesma influência. Tem que passar pelo crivo da lógica, do bom senso e da razão. E se a ciência disser que está em erro, o espiritismo ficará com a ciência e abandonará aquele ponto. Olha o cuidado de Kardec. E o espírito Erasto vai dizer que é preferível rejeitar 10 verdades a citar uma única mentira. Então vem, né, 10 centenas de páginas de coisas belas, mas ali tem uma que a gente não confia, não acredita, não tem como comprovar. Para o espírito Erasto, olha, é melhor deixar essas aí em stand-by. Porque se a gente aceitar uma mentira e ela for desmoralizada, quem é que foi desmoralizada? A doutrina espírita. É por isso, meus amigos, que as federações normalmente são mais conservadoras. Não é porque elas são contra os médiuns, os escritores, não. É porque elas são a vitrine da doutrina espírita. Se elas avalizam, se elas publicam um livro, não é, de um autor, que depois há uma contradição, por exemplo, da ciência, ou cai indiscreto, ou aquele próprio autor não é, tem uma vida, não é, questionável, é a própria doutrina que está sendo desmoralizada. Então hoje a gente não tem, não é, o controle feito por Kardec, como ele fazia. Hoje a gente faz o quê? Não é? Temos os conselhos doutrinários nas federativas, normalmente elas analisam determinadas obras e vendem nas suas livrarias os bons livros. Ah, Nazareno, quer dizer que é para ter um index prohibitorum na casa espírita? Não, lá não tem. Em nenhuma federação não conheço nenhum index prohibitorum, nunca me mostraram. Agora, a gente vai privilegiar, um index privilegiatorium, que é o quê? Que a gente vai privilegiar as obras consagradas. Vai vender as obras de Kardec, as obras dos médiuns já, não é, mais confiáveis, que depois de muitos anos a gente foi vendo que os seus conhecimentos, porque até as obras de Chico, a princípio, causaram um escândalo. Faltaram massacrar Chico Xavier por conta do livro Nosso Lar. Foram necessários muitos anos para que ele fosse conquistando a confiança, pela sua moral, pela sua conduta, pela coerência das suas ideias.
não é? E a gente então vai vendo, e aí sim, vamos vender também as obras de Chico e outros autores, assim por diante. Então a gente vai privilegiar, porque aqueles outros que são essas novidades, e todo mundo adora novidade. E Jesus já nos falou que haveriam muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, dizendo que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está ali. Olha, não se fizer, não é, a técnica X é melhor, técnica Y é mais eficiente, não é? Olha, se for lá no terreiro tal, tem uma médium que essa médium que é forte mesmo. A gente tem que se perguntar, mas por que ela é halterofilista? Por que lá tem privilégios que aqui não tem? Por que Deus trata de maneira diferente os seus filhos? Então vejam como o povo é bobinho, né? Não, se for, não é, uma entidade assim, um caboclo, um índio, não é? Não, se for preto velho é que é bom. Mas que preconceito! O que é que vocês têm contra o baixinho, branquelo como eu? Então não há nenhum problema com o preto velho se comunicar. Kardec nos fala isso, mas não é um problema. Agora, o espírito não tem cor. Não precisa estar se manifestando naquela condição. Se é um espírito que ainda traz aquele, talvez eu já dizer, olha meu amigo, agora você já está no mundo espiritual, você vai readquirir sua bagagem, ajuda aquele espírito, mas não, tem espíritos que continuam assim. Por quê? Porque tem gente que só acredita se for o preto velho que disser. Como se eles fossem mais elevados do que os mentores da casa. Não, se fizer isso, se utilizar tais e tais coisas, pode até funcionar, mas por conta das pessoas que são impressionáveis. Mas os espíritos nos dizem que não importa a forma, mas sim o pensamento, é isso que importa. E as pessoas querem soluções de fora para dentro, querem que alguém venha, nos faça um tratamento e a gente fique curado, não é? É muito bom isso. Vocês acham que Jesus não tem o poder de curar toda a humanidade, não? Nazareno, mais 7 bilhões de espíritos encarnados? Não, então se você não tem tanta fé em Jesus assim, digamos que ele trata de 100 mil em 100 mil. Logo estava todo mundo curado, não é? Por que ele não cura todo mundo? Porque tem um propósito. A doença tem o seu propósito para nos fazer despertar, para nos ensinar, para nos educar, para nos ajudar a drenar essas desarmonias. Então tem pessoas procurando soluções mágicas, panaceias, em vez de compreender que a missão do Espiritismo é o quê? Reforma moral da humanidade. Nós estamos aqui para nos melhorar. Vem esclarecer o Evangelho de Jesus, para que a gente se torne pessoas melhores, tratando a causa inicial, que é o espírito desarmonizado, o espírito ainda orgulhoso, egoísta, rebelde, né? Indisciplinado nos seus instintos, que tudo isso provoca as doenças. As imperfeições morais, que são tantas portas abertas para a influência dos maus espíritos. Mas tem uma que eles se aproveitam com mais facilidade, está lá no livro dos médiuns, o item 228, qual é? Aqueles que se aproveitam com mais frequência a nossa imperfeição moral, que eles mais se aproveitam. O orgulho. Porque é o defeito que a criatura menos admite, menos reconhece. Então, este também é um grande problema. E a doença vem nos ajudar a curar o nosso gigantesco orgulho. Então, não é? Nós sabemos, então, dessa questão. Vejam, Nazareno, mas aquele médium é excelente. Mas veja que até Pedro, a quem Jesus, não é? Nos contam os evangelhos que nos chegaram, ele pede para apacentar suas ovelhas. Depois de dizer que Jesus é o Filho de Deus, não é? Quando ele pergunta, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Ele vai dizer, dizem que tu és Elias, outros Jeremias, outros, né? João Batista, tinha gente maluca até naquela época também. O João Batista era primo de Jesus, é contemporâneo dele. Ou um dos grandes profetas que ressurgiram, que reencarnaram. E Pedro vai dizer, né, que ele é o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, bem-aventurado tu és, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que vos revelou, mas o meu Pai que está no céu. E aí, 5 minutos depois, Jesus fala que é necessário que o Filho do Homem padeça e seja crucificado em Jerusalém. E aí o que é que Pedro faz? Coloca a mão na frente e diz, Senhor, nós não permitiremos isso. E o que é que Jesus diz? Afasta-te de mim, Satanás, e não tentes o teu Senhor. Ele estava falando com Pedro?
Estava falando com o Espírito. Os apóstolos eram médiuns. Então, 5 minutos antes, ele dá uma comunicação excelente. 5 minutos depois, ele é instrumento das trevas. Olha como nós somos frágeis. Ah, Nazareno, mas tem médium que é muito bom. Vamos ver? Kardec vai perguntar, no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, no item 9. Olha a pergunta do codificador. Qual médium que se poderia qualificar de perfeito? Né? Qual médium perfeito? Olha a resposta dos Espíritos. Perfeito? Ah, bem sabes que a perfeição não existe na terra. Sem o que não estarias nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito. Por isso que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Como é que é, Nazareno? Nós, os médiuns, seremos todos enganados. Kardec fala que a obsessão é um escolho da mediunidade, faz parte da mediunidade. Ser médium significa, olha, você vai ter obsessão de vez em quando. Então nós todos iremos nos equivocar, ser enganados. Ah, Nazareno, e Chico Xavier foi enganado. E ele perguntou, Emmanuel, por que você permitiu que os maus espíritos me enganassem? Para que você saiba que não é infalível e mantenha sempre a humildade. Então veja, primeiro a gente ter essa humildade, saber que somos frágeis. Tem uma comunicação na Revista Espírita que ajuda a gente a trabalhar a humildade. Tem um espírito chamado Bernard de Palissy, pelo médium Vitorino Sardin. Vocês me perdoem o francês, que é lá do Ceará, não é grande coisa, né? Vocês já perceberam. E ele está descrevendo como seria, supostamente, a vida no planeta Júpiter. E Kardec pergunta, né? Porque eles dizem que Júpiter seria um dos planetas mais avançados do sistema solar. E Kardec fica curioso e pergunta, olha, se o povo mais avançado aqui da Terra, essa turma aqui de Limeira, essa turma boa aqui que está aqui hoje, fosse, né, enviado para Júpiter, qual a posição que lá eles ocupariam? E Bernard de Palissy vai responder, a mesma posição que entre vós ocupam os macacos. Já pensou? Ajudou a gente a baixar a bola um pouquinho? Então veja como a gente é frágil. Então a gente tem que estudar, tem que conhecer para isso. Então, como é que a gente vai fazer para, não é, evitar essas práticas, não usuais, estranhas, né? Pessoal, eu já fui em centro espírita que tinha pirâmide lá. Pirâmide. A pessoa tinha que ficar debaixo da pirâmide para o espírito obsessor. Acho que é para ficar preso lá na pirâmide, né? E funciona a pirâmide? Funciona. Por quê? Porque o povo acredita no poder da pirâmide. Aí funciona. Agora, é uma prática espírita? Não é uma prática espírita. Então não é que a gente tenha nada contra essas terapias, chamadas alternativas, ou melhor seria dizer complementares, mas elas devem ser realizadas, não é, nos ambientes próprios. Na casa espírita a gente vai fazer a terapia espírita, que é o passe, é a água magnetizada, é a desobsessão, é o estudo, a reforma íntima, é o estudo do evangelho, não é? Para nós nos melhorarmos, o autoconhecimento, o trabalho no bem. Quer fazer cromoterapia, quer fazer cristalterapia, quer fazer radiestesia, quer fazer, não é, yoga, acupuntura, tudo isso, muita coisa, yoga e acupuntura, muito bom, não é? Os outros eu não tenho autoridades para falar, não é? E assim por diante, mas faz num local adequado. Na casa espírita a gente vai fazer o tratamento espírita, correto? Então a gente começa a entender melhor a questão. Bom, Nazareno, então,
se a gente vai ser enganado, qual o meio mais eficaz de afastar os maus espíritos? Quem sabe aqui qual é a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos? Livro dos Médiuns, capítulo 23. Os encarnados. Como é que a gente faz para afastar os maus espíritos? Orar e vigiar ajuda, mas não é suficiente. Sintonizar com os bons espíritos ajuda, mas como é que a gente faz isso? Olha, pessoal, eu estou fazendo perguntas de um livro, é de um tal de Allan Kardec. E é um livro recente, agora em 2011, foi publicado inédito, 150 anos só. Livro dos Médiuns. Pessoal, lá está muito claro que a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos é pela prática do bem. Porque através da prática do bem nós atraímos a presença dos espíritos superiores, e a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Então a gente vai, não é? Trabalhar no bem, vai frequentar a casa espírita, vamos ajudar na casa espírita, na USE. Nós vamos, não é? Estudar, porque ali nós estamos nos iluminando, porque o trabalho do bem é para si próprio também, é trabalhar a si mesmo, até para que a gente produza melhor. Então nós vamos ver o trabalho, o estudo, numa casa em que eu frequentava em Fortaleza, era uma casa muito grande, para ser trabalhador voluntário da casa, em qualquer área, podia ser na assistência social, podia ser no trabalho mediúnico, para dar palestra, qualquer atividade você tinha que estar matriculado no estudo, seja o estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo aprofundado da doutrina, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estudo de qualquer coisa, mas que coisa espírita na casa, com no mínimo de 70% de frequência. Então os médiuns eram obrigados, senão não podiam participar de um grupo mediúnico. Tinham que estar estudando. Isso ajudava muito. E no grupo mediúnico a gente fazia 3 reuniões práticas, uma teórica, uma de estudo. E mais 3, além do ERJ, a gente estudava também no grupo mediúnico. Então vejam que até porque o objetivo do grupo mediúnico qual que é? Qual o objetivo da prática mediúnica? A instrução, o estudo, o aprendizado. É o principal objetivo. Então a gente estudar, porque estudando, não é? Lá no grupo o monitor está sabendo, olha, o fulano está bem. Olha, o fulano está pedindo para ir para o grupo mediúnico, mas ele não está bem ainda, ele está desarmonizado. Ele precisa passar por um tratamento, por uma harmonização. E assim a gente vai. Né? Porque o trabalhador espírita, o facilitador, né, o dirigente no grupo, o professor de estudo sistematizado, ele está lá como se fosse com uma procuração da casa espírita, pessoal. Ele está falando em nome da casa, em nome da doutrina. O mínimo que nós temos que fazer é estudar. Até que para que a gente não se torne os maiores inimigos da doutrina espírita. Vocês sabem quais são os maiores inimigos? Kardec vai explicar. Ele vai nos dizer que os maiores inimigos da doutrina não são os seus detratores, não estão fora do movimento, não, porque estes já se apresentam como são. Os maiores inimigos da doutrina estão dentro do próprio movimento, são os companheiros inábeis e desastrados, né? E a gente complementa essa turma que não estuda, que acaba levando um espiritismo que não corresponde à realidade e desmoraliza a doutrina diante dos outros. Quanta bobagem a gente vê aí em nome da doutrina. Então, quantas práticas desnecessárias, inúteis, quando a gente já podia estar trabalhando. Ah, Nazareno, então quer dizer que o objetivo das federações é desfiliar aquelas casas que têm práticas estranhas? Não. Lá na FEDEF, por exemplo, temos cerca de 150 casas espíritas no Distrito Federal. Ela é filiada à FEB, né? E há casas que os médiuns, por exemplo, vieram de outras religiões e trazem aqueles atavismos naturais. Quando eu vou dar palestras lá, na hora do passe, eu vejo como é que eles atuam. Eles olham, esse aqui está misturada a coisa ainda, não é? Mas o que a FEDEF faz? Em vez de desfiliá-los, não, mantém-os junto, promove capacitação, estudo,
E à medida que eles vão implantando o estudo nas suas casas, pelo próprio conhecimento, aquelas práticas vão deixando de existir entre os próprios trabalhadores. Então, através do estudo. Mas, Nazareno, o problema é que nós temos uma dificuldade lá na nossa casa e eu não sei como chegar para falar com a pessoa. Bom, uma regra importante, sabe qual é? É toda casa espírita ter um regimento interno. Além do estatuto social, ela deve ter um regimento para cada área. A área do estudo, a área da assistência social, a área da mediunidade. Quem quiser modelos, lá o Grupo Espírita Paulo Estevão, o jep.org.br, vocês encontram lá. Ele tem vários modelos bem detalhados. Então, tá lá, olha, aqui a gente vai seguir, por exemplo, as orientações ao Centro Espírita, aquele opúsculo publicado pela Federação Espírita Brasileira. Pode constar lá no regimento interno. Não são imposições, não é para engessar as casas, até porque existe uma variedade imensa do movimento espírita aqui no Brasil, lá no Nordeste, lá no Sul, no exterior, na Austrália, no Japão, tudo é diferente. Mas, não é? Ali tem uma orientação básica do que tem funcionado bem em várias partes do Brasil. Então a gente vai dizer, olha, aqui a gente vai seguir a orientação do Centro Espírita, aqui a gente vai ter isso, assim, assado. E aí quando a pessoa estiver equivocada, não é mais uma coisa pessoal, não é você que está criticando ela, é ela que não está de acordo com o regimento interno. Olha, fulana, olha, aqui a gente tem esse regimento interno. Então, pode ser, não, aqui essa casa tem essa orientação. Se você não se adequar, a gente vai pedir que você, então, busque outra casa espírita, porque aqui a gente vai seguir a orientação ao Centro Espírita da Federação Brasileira. Então você já evita um grande problema. Lá na FEDEF a gente fez um encontro muito interessante chamado Treinar, que era sobre como dar esse feedback. Porque, pessoal, problemas e distorções doutrinárias nós vamos ter sempre. Na época de Kardec teve distorções doutrinárias. Agora, o problema não é esse então. O problema é saber como vamos lidar com as distorções. Como vamos lidar com essa pessoa? A gente não se preparou. Então a Federação do DF, ela realizou em 2005 um encontro para fazer, não é, essa questão do autoconhecimento e de como dar esse feedback para o trabalhador que não está ajustado. Então ela vai trazer várias regras. A primeira é a de Jesus. O que é que Jesus recomenda? Se teu irmão está em erro, chama-o em particular. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Se ele não te escutar, chama um pequeno grupo, algumas pessoas que servirão de testemunho. Chama os coordenadores ali, a diretoria, para conversar com ele. Se ainda assim ele não te escutar, não é? Aí a gente vai tratar, divulgar para toda a Assembleia, se necessário, e tratá-lo como um publicano, como gentil. Ou seja, os judeus tratavam os gentios, aqueles que não eram da raça, com indiferença, como se não existissem. Então, são 3 avanços, né, que Jesus nos orienta. E a gente fazendo essa análise, a gente vai ver o seguinte: quando for chamar a atenção da pessoa, primeiro ponto seja oportuno, veja quando ela estiver bem. Por exemplo, quando o time dela estiver ganho, né, ou está na final do campeonato, está toda feliz, cheia de esperança. Aí você vai, não é, e chega fulano e tal, ela esteja receptiva e não irritada. Momento adequado. Segundo, se a gente fizer ali na tela um ponto preto, naquela tela branca lá, aqui eu acho que vai dar para fazer. Se eu fizer um ponto preto ali na tela, branca, e perguntar a vocês o que é que vocês estão vendo, o que é que vocês vão ver? Um ponto preto, né? E a gigantesca parede branca, que toma quase todo o espaço aqui, a gente vê? Não, a gente só vê o defeito da pessoa. Então é muito importante que quando a gente for falar, olha, com um palestrante, por exemplo, né? Na palestra falou uma bobagem. Aí você não vai chegar e condenar a palestra dele. Você vai dizer, fulano, olha, eu gostei da sua palestra. Gostei quando você falou aquele ponto, aquele outro. Aquilo lá foi sensacional. Mas naquele ponto que você comentou sobre Kardec, dizer que ele está superado, não seria melhor você analisar esses artigos aqui, consultar melhor esse assunto?
Porque a autoridade em espiritismo chama-se Allan Kardec. Então você vai, né, faz aquele arrudeio para elogiar, para chamar a atenção ao ponto que está equivocado, para ele não ficar... E outro ponto, faça o autoconhecimento, verifique por que você está chamando a atenção da pessoa. E também por que você não está chamando a atenção da pessoa. Você não está chamando por medo, por conivência, com mal, porque não quer que ninguém tenha raiva de você, e isso chama-se vaidade, vaidade de querer agradar a todos. E se você está fazendo por amor a doutrina, não é por amor à casa, e com amor, se você fizer por amor e com amor, tem 90% de chance de dar certo. Mas se você estiver fazendo porque você tem inveja dele, porque você guarda mágoas daquele trabalhador, aí você começa já a contaminar a comunicação. Então tem que verificar tudo isso. Ser oportuno, ser generalista e específico também, e seja direto. Porque se você não falar para ele, o que é que vai acontecer? Se você falar para outra pessoa, vai acabar chegando no ouvido dele, não é? E quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Como é que vai chegar a verdade, não é, no ouvido dele? Completamente distorcida. Então a tal da fofoca é uma coisa terrível. Na casa espírita, meus amigos, é muito importante a gente combater este grande mal. E o espírito São Lucas, Nazareno, as mulheres são espíritos muito nobres, muito evoluídos, mas tem um ponto em que elas perdem toda a vantagem em relação aos homens, uma tal de fofoca. Eu falei isso numa casa espírita, a senhora levantou o braço, indignada, Nazareno, mas tem muito homem fofoqueiro também, viu? Eu disse, minha senhora, o espiritismo explica, certamente foi mulher na encarnação passada. É brincadeira, não é, pessoal? Tem muito homem fofoqueiro mesmo. Mas vejam, então, esse problema também da fofoca. Então, vai chegar para ele distorcido, ele vai ficar muito chateado com você. Então, seja direto, seja fraterno, faça uma prece, ore, não é? Bota lá o nome dele no grupo mediúnico para fazer uma vibração. Mas, sobretudo, o quê? Lá no Livro dos Médiuns, quando fala da fascinação, diz que quando o médium está fascinado, o espírito estimula seu orgulho, a sua vaidade. E qualquer crítica já deixa-o melindrado, ele já se incomoda com qualquer crítica. E então eles vão estimulá-lo a se isolar, ele sai da casa espírita. Quando então se torna presa fácil dos espíritos enganadores. Então a nossa proteção é o estudo em grupo na casa espírita. Que os nossos orientadores, nossos amigos vão estar lá, nos ajudando, fazendo as críticas. Crítica é faxina, crítica é limpeza. E tem uma questão, meus amigos, que é, para a gente concluir essa primeira parte, é a questão da obsessão espiritual, não é? Que leva à fascinação, que leva a tantos transtornos, tantos problemas. E quem aqui sabe por que existe a obsessão espiritual? Por que acontece a obsessão? O Newton não vale porque ele assistiu essa palestra hoje de manhã, lá em Araras. Essa parte, pelo menos. Por que existe a obsessão, pessoal? É porque nós somos obsediáveis, não é? Um espírito puro, vemos agora, os maus espíritos jamais ousariam tentá-lo. Mas a gente, que é atrapalhadinho, que trazemos as tomadas mentais, os plugs psíquicos, como nos fala Manuel Filomeno de Miranda, na série, vasta série sobre a obsessão espiritual de Divaldo Franco, que são justamente as imperfeições morais. Então são as imperfeições morais, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, não é? Nossos problemas, não é? Que permitem a sintonia com os maus espíritos e eles nos influenciam, nos levam à fascinação e tantos outros problemas. Bom, então agora a gente já sabe essa questão. E, Nazareno, vocês sabiam que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições morais? Quem sabe aqui qual é a maior causa das imperfeições morais da humanidade? Está no Livro dos Médiuns. Aliás, no livro A Gênese. Capítulo 3, item 10 do livro A Gênese.
de um tal de Allan Kardec. Qual é a principal causa das nossas imperfeições morais? Ninguém vai salvar, não? É um livro de teses. O livro A Gênese não passou pelo controle da universalidade do ensino dos Espíritos. Kardec deixa claro na introdução. Há alguns errinhos astronômicos lá, como a gente vê nas notas de revisão das editoras. Mas Kardec vai dizer que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições morais, que é o instinto de conservação, o instinto de autopreservação da espécie. Como está lá também na questão 742 de Livro dos Espíritos, a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, e por isso existe a guerra. Então a gente vai compreender, não é? Ele não vai se estender sobre esse assunto. O livro é de 68, ele desencarna em 69. Mas o Espírito Samuel Lucas diz: Nazareno, quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos a fome, a sede, o sexo, o sono, o instinto maternal, o instinto da agressividade, mas nós temos um instinto chamado medo. O medo vai provocar muitas das nossas imperfeições morais. Porque qual a causa da avareza, por exemplo, do egoísmo? Não é medo de passar por necessidades, a gente acumula bens, tesouros, riquezas, propriedades, e a gente tem muito medo da rejeição, é um dos maiores medos da psicologia. A gente quer agradar nossos pais, quer agradar nossa esposa, quer agradar a sociedade, quer receber os aplausos, porque nós temos muito medo de não sermos amados. E a gente vai desenvolver a avareza, o egoísmo. Para agradar os pais, nós vamos desenvolver a cobiça, a ganância. Vamos querer trabalhar em algo que a gente não tem a menor vocação. Vamos furtar, corromper, roubar, sonegar impostos, porque queremos ganhar dinheiro para sermos mais valorizados, porque temos problemas de autoestima, não nos autoamamos. Vamos ver que o medo está por trás do ciúme. Ciúme é amor? Não. Ciúme é problema de autoestima, a pessoa tem medo de perder aquela joinha, né, que arrumou. Não sabe que é o obsessor que estava programado para reencarnar ao seu lado, que não vai se livrar tão fácil. A inveja, o que é inveja, pessoal? Aquelas mulheres que são lindas, né? Aquelas atrizes, aquelas top models, de cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais. Elas são jovens, são belas, são ricas, são talentosas. Elas são uma ameaça para a nossa autoestima, porque elas fazem a gente achar que a gente é baixinho, que a gente é feinho, que a gente é gordinho. E para terminar de arrasar com a gente, elas são o quê? Terrivelmente magras. É concorrência desleal, não é? E aí o que é que a gente faz? A gente vai ficar com inveja. E para combater a inveja, o que é que a gente usa? A maledicência. Ah, mas a fulana está usando droga, não é? O marido está botando chifre nela, não é? E tal. Divaldo tem esse defeito, porque quem brilha muito nos ofusca. E fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce. Então veja o medo por trás da inveja, da maledicência. A crueldade. Crianças que matam de maneira cruel porque querem ficar famosos na sua área, para que ninguém venha desafiá-los, porque eles estão morrendo de medo. Usam drogas, usam álcool, que a pior das drogas mata 7 vezes mais do que todas as outras drogas juntas, para cometer seus crimes. O medo vai provocar fraude. O médium é verdadeiramente portador de faculdades paranormais. Mas quando ele começa a utilizar mal da sua mediunidade, pode acontecer a perda ou suspensão dela. Está lá no livro dos médiuns. E o que é que ele faz agora? Ele vai dizer que ele não era médium. Não, ele para dizer que ele era médium mesmo. E para conseguir ainda os aplausos, o prestígio, os cargos, às vezes o dinheiro, né? Nos Estados Unidos há muitos médiuns não espíritas cobrando, fazendo espetáculos públicos. Eles vão agora o quê? Fingir, fraudar, forjar o fenômeno. E depois são desmascarados. E as pessoas dizem: ah, tá vendo como os espíritos são todos charlatães? Por causa de um, a gente generaliza, né? E Allan Kardec, no livro que é o Espiritismo, vai dizer que se nós somos charlatães, estamos diante de uma nova classe deles, porque nós não ganhamos nada com isso. Pelo contrário, a gente tira do nosso bolso, não é? Para ajudar as nossas casas, as nossas federativas, as nossas uses. Então vejam, o medo está por trás de tantas coisas. Tem mais coisas, não vai dar tempo de eu falar aqui.
Nazareno, eu compreendi, eu estou já morrendo de medo aqui, já estou com síndrome de pânico de você falar tanto aí. Qual o melhor remédio para o medo, pessoal, para a gente ir para o nosso intervalo? É a mãe de muitas virtudes. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. De um tal de Allan Kardec. É a fé. A fé é a mãe de muitas virtudes. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então vejam, né? Como é importante a gente compreender, ter essa fé. Nazareno, eu compreendi tudo isso, eu quero ser menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso, menos ciumento, menos ansioso, ansiedade. A gente tem medo do futuro, não é? Quando há uma programação reencarnatória estabelecida, a gente tem um mínimo de livre-arbítrio, mas as principais provas já estão programadas. E a gente, né? E eu quero ser tudo isso de melhor, menos ciumento, menos isso, menos egoísta. O problema é que a minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Qual o melhor remédio para a fé? O conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, como encontrar a felicidade real, possível aqui na Terra, no mundo de expiação e provas, como os livros de Allan Kardec nos mostram. O autoconhecimento que nos fala Santo Agostinho, que é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos. Então é através do estudo que a gente vai conseguir isso, do estudo das obras e do estudo de si mesmo. Perguntar a Chico Xavier: Chico, qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual? Ele vai dizer: o primeiro e mais importante tratamento é o estudo das obras de Allan Kardec. Aí a gente não ia ter práticas estranhas na casa espírita, a gente não ia ter tantas obsessões, porque a gente não estaria com tantas imperfeições morais, estaria sendo pessoas muito mais felizes. Bom, pessoal, vai ter uma novidade hoje no final da noite que os Espíritos me disseram. Nós vamos ter uma mensagem de Chico Xavier ao final do nosso evento. Tanta pergunta que eu vou ter que ler na hora mesmo aqui para a gente não atrasar mais. Bom, pessoal, então vamos para a nossa segunda parte. Nazareno, quando somos questionados sobre qual é a nossa religião, qual a melhor resposta? Espírita, cristão ou pontinhos? Pessoal, nós explicamos aqui, o Espiritismo não é uma religião. Dá para a gente ser católico e espírita. Dá para a gente ser protestante e espírita. Dá para a gente ser budista e espírita. Quando Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos se o espiritismo iria se tornar crença comum ou ficaria restrito a apenas a alguns dos seus profitentes, os espíritos dizem que certamente que se tornará crença comum. Mas teria que enfrentar, uma luta muito grande, não só contra as convicções, mas sobretudo contra os interesses. As pessoas não querem se espiritualizar, não querem saber de ser menos egoísta, de ter que perdoar, de amar o inimigo, de amar a sogra. Imagina, o que vocês viram, A minha sogra é maravilhosa, meus amigos, e a sogra da minha esposa, então, a minha mãe, essa que é. Vejam que existem sogras maravilhosas. É verdade. Como tem noras, E assim, então, vejam que o problema são os interesses maiores. Então, o objetivo, Kardec não queria que a gente criasse mais uma igreja. Porque a gente tem percebido que, inconscientemente, a gente está transformando a missa na palestra. E a comunhão, a hóstia, no passe. Tem gente que vem para a casa espírita só para isso. Só para assistir palestra e receber o passe, como recebíamos antes a hóstia. Isso não é espiritismo. Kardec
dizia que em vez de grandes assembleias de 200, 300 pessoas, ele preferia pequenos grupos. Sobretudo lá no livro dos médios que ele está falando mais especificamente dos grupos mediúnicos, mas Nazareno quer dizer que então que a gente tem que derrubar as casas espíritas grandes? Não. É que as casas espíritas grandes precisam ter pequenos grupos de estudo dentro delas. É como se fossem várias pequenas casas debaixo do mesmo teto. Não tem nenhum problema. O próprio Chico fala no livro de Adelino Silveira, quando o companheiro chega e diz: Chico, eu ganhei um terreno para construir uma casa espírita. E o que é que eu devo construir? Uma casa pequena ou uma casa grande? E ele conta uma história, dizendo que um padre era amigo de um príncipe que, quando se torna rei, quer nomear aquele padreco em um grande bispo de uma região, não é, imensa na Espanha. Mas como o padre era muito preguiçoso, o nome do conto é o tamanho da preguiça, eles: não, senhor rei, eu quero apenas ficar como pároco local mesmo, lá na minha cidadezinha pequenininha, não quero ter trabalho não. Então ele disse: olha, Emmanuel está dizendo que já que você vai construir, construa grande, de preferência de 2 andares. Então o problema não é o tamanho da casa, é que a casa tem que ter não só palestras, mas que tem que ter grupos de estudo. Isso é o que a gente precisa estimular nas casas, porque as pessoas vão participar, conversar, tirar suas dúvidas, e a gente precisa saber como é que elas estão, para que crie raízes, crie a fraternidade. Porque casa que muito cresce, eu vou fazer um acréscimo agora, e que não tem grupo de estudo, o amor desaparece. Então tem que ter. Tendo os pequenos grupos de estudo, não é um problema, não é? Então o Espiritismo não é para ser uma religião, é para ser um estudo, uma doutrina, uma filosofia, uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal. E tem consequências ético-morais. Mas ele não vem para concorrer com as religiões, nem para combatê-las, mas para fortalecê-las. Então, se a gente pudesse estar ajudando lá no nosso grupo católico, se a gente pudesse estar lá no nosso grupo evangélico, se a gente pudesse estar lá no nosso grupo falando dos princípios que eu doutrinismo, que são leis da natureza, é a religião da natureza. Os seus princípios, a reencarnação, a imortalidade da alma, a existência de Deus, a comunicabilidade dos espíritos, serão um dia aceitos por toda a humanidade. É que hoje, não é, a gente ainda não tem esse conhecimento mais bem difundido do ponto de vista racional e científico, como Kardec nos ensina. Nazareno, a mediunidade é uma prática que deve ser usada só na casa espírita? Não, pessoal, mas preferencialmente, não é? A gente pode, como muitos autores, psicografavam em sua casa, Antônio Pereira, próprio Chico, lá na Fazenda Modelo. Mas se a gente viu aqui que é tão frágil, por que não utilizar a proteção de uma casa espírita, não é? Então a gente dá preferência à prática mediúnica numa casa espírita, para onde a gente vai ter. É como ser um médico. O médico pode fazer um atendimento de emergência no meio da rua? Pode. Agora, se ele puder levar aquele doente para uma sala de cirurgia, uma UTI, com todo o equipamento, com toda a asepsia, não vai ser um trabalho muito melhor? Vai. Então, vamos dar preferência ao trabalho na casa espírita. Qual deve ser a conduta mais apropriada do espírita que começa a frequentar uma casa, cuja dirigência ele direciona de imediato para a prática da mediunidade, ainda que o frequentador esteja apenas começando o seu percurso? Bom, pessoal, isso é um grave erro. Pessoa que chega na casa espírita, sou médico, estou vendo espírito, ela deve ir para o tratamento espiritual. Ela precisa se harmonizar, porque às vezes a gente nem é médium propriamente não. A gente está apenas com uma obsessão. O meu coordenador de estudo mediúnico em Fortaleza, ele disse que chegou na casa espírita vendo e escutando espíritos. Depois que passou pelo tratamento de desobsessão, pela reforma íntima, estudo evangélico, ele parou de ver e parou de ouvir. Ou seja, era uma obsessão na verdade. Ele não tinha o mediunato, a tarefa mesmo mediúnica. Então, a pessoa vai ser tratada, vai ser harmonizada, vai ficar bem. Porque Allan Kardec vai dizer que os grupos espíritas, os grupos mediúnicos têm que ser homogêneos. Como é que uma pessoa desequilibrada, atormentada, vai poder trabalhar bem no grupo mediúnico? Ela vai prejudicar o grupo. Não vai render. Vai se prestar a testificação, pode até agravar o seu quadro. É preferível que elas façam o tratamento de desobsessão,
Evangelho no Lar, todas as práticas que a gente recomenda, e vai estudar doutrina espírita, porque aí ela vai estar mais habilitada. Qual o melhor remédio contra a obsessão, segundo Chico Xavier? O estudo das obras de Allan Kardec. Então ela vai estudar doutrina espírita e em determinado momento, né, não tem uma data também fica, tem que estudar tantos anos. Não são os anos, é a condição da pessoa. Marcel Mariano, expositor da Federação Espírita da Bahia, foi seu vice-presidente. Ele, com poucos meses frequentando a casa espírita, jovenzinho ainda, foi convidado a participar do grupo mediúnico, porque ele já tinha lido em 6 meses, 1 ano de espiritismo, porque tinha pessoas lá que com 30 anos de espiritismo não tinham lido nada. Então é um interesse, é como a pessoa vem também, a preparação dela. Então, daí porque eu estudo em grupo, o monitor de ERG vai dizer, olha, fulano já pode ir para a mediúnica, é uma pessoa que já está preparada, está harmonizada, está bem, né? Então a gente não deve conduzir a pessoa diretamente para a prática mediúnica. Isso é uma coisa inadequada, segundo o próprio Kardec. Nazareno, existe comunicação de ETs, de extraterrestres nas reuniões mediúnicas? Tem, pessoal. A Terra tem 7 bilhões de espíritos encarnados. Chico Xavier diz que, alguns anos atrás, algumas décadas, que a população espiritual é de cerca de 3 a 4 vezes maior do que a população de encarnados. Então imagine que deva ter uns 20 aí desencarnados. De onde é que veio esse povo todo? Então Kardec fala da transmigração das almas, dizendo que os espíritos, né, migram de mundos, de esferas, de planos diferentes, e a Terra tem recebido muitos espíritos. Então muitos de nós, principalmente esses mais feinhos como eu, somos extraterrestres. Essa cabeça gigante lá do Ceará, né, deve ser um extraterrestre. Mas não vamos ficar, não, porque aqui é uma comunicação de não sei quem, da frota estelar tal, está dizendo isso. Não, mas vamos tomar o quê? É preferível rejeitar 10 verdades a aceitar uma mentira. Vamos analisar. Kardec, o que ele faria? Ele analisaria, ele colocaria, faria perguntas em outros grupos mediúnicos para ver se eles estavam recebendo comunicações daquele mesmo tipo. Então a gente vai ter cuidado, porque imagine se os espíritas, nós estivéssemos aí fora da imprensa dizendo, olha, existem extraterrestres mesmo, o espiritismo comprova. Nós acreditamos por uma questão principiológica, mas será que vai cair bem? Porque para a maioria das pessoas esse negócio de ufologia, para eles ainda parece, não é, charlatanismo, ainda parece ganhar dinheiro. A gente sabe disso. Na crença popular, para quem é ateu como eu fui, eu achava que aquilo era invenção do povo para ganhar dinheiro, era ficção científica. Então, se a gente não tem, não é, essa certeza, nem tem nada a ganhar com isso agora, preferível o quê? Preservar a doutrina e não abraçar isso, né, ao seu bojo doutrinário como sendo uma verdade. As comunicações a gente vai analisar, vai estudar, vamos pesquisar, nada contra, mas sem dizer que aquilo é uma coisa do próprio espiritismo. Vamos chamar do nome correto, ufologia. Então vamos estudar ufologia, podemos estudar ufologia, não há problema, mas não propriamente, né, fazer essas afirmações enquanto faltam mais comprovações, sobretudo científicas. Apesar que tem muita coisa científica sobre o assunto, né? Falando sobre atividades espirituais, o que você pode elucidar sobre o Evangelho no Lar, onde acontece a mediunidade experimental? Qual o método, se existe um que podemos utilizar para não cairmos em tramas de espíritos mentirosos e uma possível obsessão? O pessoal lá da Federação Brasileira, aliás, até uma iniciativa aqui da USA de São Paulo, tem lançado, tem mantido, né, a campanha permanente do Evangelho no Lar e no coração. É muito importante a prática do Evangelho no Lar. A nossa ex-presidente da Federação do Ceará, Olga Maia, ela disse que a vida do espírita se divide entre antes e depois do Evangelho no Lar. E é verdade. Nosso relacionamento melhora, tudo melhora. E como é que é o Evangelho? Lê um trecho da mensagem para se harmonizar, né, se quiser. Lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo em voz alta. Tem que ser em voz alta? Tem que ser em voz alta. Porque há muitos espíritos que quando desencarnam não têm consciência que desencarnaram. Emmanuel vai dizer que 3 em cada 4 espíritos que desencarnam aqui na Terra não vão de imediato para regiões felizes
não é? Para colônias ou para outros locais do mundo espiritual. Não, eles continuam entre nós. Porque onde está aí teu tesouro, está aí teu coração. Fica preso às suas preocupações, com o ciúme da mulher, não é? Apegado às suas posses, preocupado com a herança, que a família toda está brigando por causa da herança. Então eles ficam muitas vezes nós. E eles não têm consciência que desencarnaram, porque não receberam treinamento para o desencarne. E aí eles acham que estão sonhando, ou que estão, não é, ficando loucos, porque falam com a gente não responde. E eles então acham que estão num pesadelo. Então vocês agora já sabem, né? Quando começarem a conversar com as pessoas e elas não responderem, atenção, pode ser que você tenha desencarnado. Eu falei isso lá no nosso grupo de estudo, o senhor levantou o braço assim meio triste, Nazareno, pois eu acho que eu já desencarnei. Mas por quê? Porque lá em casa eu falo, minha esposa não escuta, meus filhos não obedecem. Eu acho que eu já desencarnei. Não, às vezes acontece. Ainda é vivo, né? Então esses espíritos muitas vezes estão em nossa casa, são nossos parentes. Eles não nos desejam mal, mas pela proximidade deles, como eles estão doentes, estão enfermos, estão desarmonizados ainda, não conseguiram ver a equipe espiritual, como André Luiz passou 8 anos sem enxergar, não é? Sua mãe, o ministro Clarence, quantos espíritos tentaram resgatá-lo e ele não se permitia, por causa do padrão vibratório muito baixo. Então esses espíritos escutando a nossa voz, porque eles não são capazes de ler o nosso pensamento ainda, eles vão se harmonizando, se melhorando, e aquele dia, naquela hora pré-determinada, os espíritos vêm até ali, a equipe espiritual nos atender, a todos nós, encarnados e desencarnados. Então é fundamental a prática do Evangelho no lar, tá certo? Vamos ajudar, né? Muitos amigos e muitos entes também que não nos desejam bem. Porque quando se marca estudos, quase ninguém comparece. É assim que acontece. Sabe o que faz? Bota um lanche. Diz que vai ter um bolo lá hoje, no centro lá do Cristiano, lá em Araras, tinha um bolo delicioso, né? Uma torta, não sei o que. Olha, o espírito adora comer, pessoal. A Sandra Borba, presidente da Federação do Rio Grande do Norte, há alguns anos, ela disse que espírita come muito, porque é um monte de provas e de expiações. Então o espírito olha aquela mesa, ele expia e prova. Espia mais um pouquinho, prova mais um pedaço. É um monte de provas e de expiações. Então a gente, na verdade, é uma brincadeira, né, pessoal? Mas ajuda também, porque as pessoas também querem confraternizar, né? Querem fazer uma fofoca fraterna, né? Espírita só faz fofoca fraterna. Não quer fofoca fraterna. Aí a gente tem que ver o que é. Será que é o monitor que não está, né, agradando? Será que é a metodologia? Ver se o método de estudo está sendo adequado. Qual alguma coisa mais participativa que as pessoas possam perguntar? Um estudo circular. A gente pode verificar o que está acontecendo e transformar aquilo em rotina, em hábito, ou, como nós dissemos, ser uma obrigação para quem quer ser trabalhador da casa, né? Porque trabalhador acha às vezes que está fazendo favor, né? Eu já vi diretor de centro espírita dizer: olha, eu estou aqui, vocês não podem reclamar não, porque eu estou aqui de trabalho voluntário, viu? Vocês acreditam nisso? André Luiz vai implorar uma oportunidade de trabalhar em nosso lar, porque sabe da importância, não é? Vai trabalhar como faxineiro, um médico aqui na terra famoso. E aí Dona Laura ensina André, muitos podem pedir, podem abrir a boca e formular pedidos, mas poucos podem rogar. Rogar é para aqueles que, já tendo trabalhado tanto no bem, já têm direito a que seus pedidos sejam atendidos. Olha, então vamos pedir trabalho para a gente poder rogar, em vez de tão somente abrir a boca para pedir, né? Nazareno, qual a sua opinião sobre a casa que faz trabalho mediúnico em público, né? Bom, pessoal, depende do trabalho mediúnico. A rigor, não é o ideal, porque numa reunião mediúnica há que se ter uma certa homogeneidade, como nós falamos no grupo. Então, pessoas estranhas ali, curiosas, né? A sua vibração vai atrapalhar. Está lá no livro dos domínios da mediunidade também, na questão das sessões das materializações, como pessoas que não estão preparadas estão ali prejudicando o trabalho. Então, o ideal seria, não é, como a gente vai ver a orientação do Centro Espírita da Federação Espírita Brasileira, que as reuniões mediúnicas sejam privativas, né? Que aqueles trabalhadores capacitados estejam lá. E se for, agora tem, por exemplo, a Nazareno, mas lá no Chico,
As sessões de psicografia não eram públicas? Eram. Mas eram sessões o quê? De mensagens, né? Quem estava lá? Mães loucas para receber uma mensagem. Aí alguns poucos ali questionando. E era o Chico, né, pessoal? O Chico, não dá para comparar muito com a gente. Então, de mensagens não é tão problemático. Mas vejam, né, apesar de ser muito raro esse trabalho como nós falamos. Agora, se for uma reunião de desobsessão, a regra, mas toda regra tem exceção, é que ela seja privativa. Porque se você colocar a pessoa em contato com o seu obsessor, o que o obsessor vai fazer? Vai descascar a pessoa, né? Contato, só às vezes xingar a pessoa, e pode até mentir, pode dizer, ele me fez me suicidar na vida passada. Imagine você saber que alguém se suicidou por sua causa numa vida anterior. A pessoa vai ficar com um sentimento de culpa tão grande que ela vai se auto-obsediar. Então esse contato normalmente não é benéfico, porque a pessoa não está preparada, né? Ela está chegando na casa espírita buscando um tratamento e vem ali e os espíritos, né, falando isso e aquilo. Algumas casas colocam, né, uma divisória e colocam vários médios e vários pacientes, e aí fica aquela confusão e os pacientes não sabem quem é o obsessor de quem, né? Então fica menos mal. E os médios filtram, né? Você vai falar fulano, ou ele tira só o nome, mas fala o problema, né? Então assim, mas será que isso é o adequado? Então vejam que agora há exceções. Por exemplo, o Papa Divaldo teve com o Chico, participou da reunião mediúnica e conversou com o obsessor que o acompanhava há 40 anos, o espírito que ele chamava de máscara de ferro. Então vejam, não é? Que é possível sim também que a pessoa que esteja em condição, um trabalhador, olha, a reunião vai ser você quer participar? Tem quando está sentindo bem? Pode vir participar. Às vezes é bom, a pessoa escute mesmo. Mas a regra não é essa. A regra está lá no Antigo Testamento, no livro de Números, né? Aliás, tem uma pergunta aqui, a pessoa perguntou, mas a Bíblia não condena a comunicabilidade com os espíritos? Não está lá em Deuteronômio, Levítico, não é? Há inclusive traduções, né, que são fraudes, porque a tradução original está lá: quando, né, te guiar para o teu povo para a terra que te prometi, não passareis teus filhos sobre o fogo, não consultareis necromantes, feiticeiros, porque tudo isso é abominável ao Senhor. Aí vejam, eles colocam lá, hoje tem Bíblias, tradução, inclusive em inglês, a nova tradução internacional, em inglês, está lá, que não consteis espíritas, médios espíritas, palavras criadas por Kardec no século XIX. Médio e espírita, espiritismo, espiritista são palavras criadas por Allan Kardec. E a gente não é feiticeiro. Então vejam como está acontecendo. Agora, como é que está isso lá? Realmente tem essa proibição, e a proibição foi justa, foi adequada. Moisés proibiu acertadamente. Por quê? Qual é o contexto? O povo hebreu estava preso no Egito. Em vez de adorar um Deus único, Yahvé, estavam agora buscando outros deuses, o politeísmo, não é? E eles estavam então se imiscuindo naquelas práticas do povo egípcio. E Moisés preocupado, por quê? Porque estavam usando a mediunidade para fins ignóbeis. Estavam usando a mediunidade para o quê? Para trabalho de vingança. As mulheres querendo desencalhar os maridos, os solteirões também, né? Para amarrar o marido. Esse negócio de amarrar o marido, eu não vejo isso funcionar, porque está tudo desamarrado, né? Essa amarração não está prestando, não. Então, um bocado de coisas materiais. E aí, muitas fraudes, então o próprio Moisés proíbe, e com razão. Mas ele próprio tinha um conselho de 70 anciãos. Está lá no livro de Números também, no Antigo Testamento, que profetizavam, ou seja, davam comunicações no tabernáculo, num local específico, privativo, só podia dar comunicações no tabernáculo. E o próprio Moisés era médio, né? Escutava a voz de Yahvé no deserto, vendo a chama, a sarça ardente queimando sem se consumir, pedindo para ele libertar o povo que estava preso em Israel e no Egito. E ele tinha um conselho de 70 médiuns. E há um momento, está lá na Bíblia, que 2 deles, Eldade e Medade, estão profetizando no campo, onde não era permitido. E aí José, filho de Num, vem interromper Moisés e diz: Senhor,
repreende a eldade e medade, porque eles estão profetizando fora do tabernáculo, onde não é permitido. E o que Moisés responde? Queria eu que todo Israel profetizasse como eles, mostrando que a mediunidade usada santamente é uma coisa boa. Então não é como uma faca pode ser usada para assassinar alguém, mas pode ser usada para cortar o pão, pode ser usada como um bisturi para salvar a vida. A mediunidade depende do uso, ela é neutra. E o próprio Moisés, aquele mesmo que houvera condenado, em Deuteronômio, Levítico, o que acontece? Quando Jesus ficou maior médio, maior paranormal da humanidade, ele viu os espíritos, conversava com os espíritos, profetizava sobre o futuro, né? Aí já é uma faculdade anímica, é a paranormalidade. Ele, no Monte Tabor, conversa com os espíritos de quem? De Elias e de Moisés. Ora, se fosse errado, Jesus não teria feito, e nem o próprio condenador, que foi Moisés, teria vindo se comunicar. Os nossos irmãos evangélicos não sabem ler, não é? Só interpretam no que lhes interessa, não é? Então, vamos ter essa opinião, certo? Mas veja que desde a época de Moisés tinha um local específico para a mediunidade. Isso aqui eu acho que eu vou deixar para depois. Como eu faço para educar a minha mediunidade? Procure uma casa espírita séria para educar a mediunidade, né? E desenvolver, dá para desenvolver também, não só educar. O que mais? Como é falar em nome de Jesus em uma terra tão conturbada como Brasília? Eu vou passar essa pergunta. O que mais posso fazer quando uma pessoa no ambiente de trabalho passa uma energia negativa, ao ponto de você ficar mal? Já coloquei seu nome na lista de orações, tenho pensamentos positivos em relação a ela, mando muita luz, até uso às vezes esparadrapo no umbigo. Não entendi o esparadrapo no umbigo, sério. Quando isso acontece, me sinto menos cansada no final do dia. Eu acho que ela deve estar querendo dizer que doa fluidos pelo chakra, né, umbilical, e quando coloca o esparadrapo, ajuda, né? Bom, pessoal, há essas trocas de energias mesmo entre nós. Quando a gente vê que uma pessoa está desarmonizada, a gente se aproxima, a gente sai, né, um pouquinho mais cansado, a gente doa fluidos, a gente vai visitar um enfermo, a gente sai lá mais abatidinho, e ajudou aquele enfermo. Veja pelo lado positivo. Do mesmo modo que você, né, fica frágil, né, porque doou, aquela pessoa recebeu uma sua boa energia. Então continue vibrando por ela, fazendo esse trabalho, mantendo-se harmonizado. E para se manter harmonizado e buscando a presença dos bons espíritos, como é que a gente faz? A prática do bem, né? Fazendo estudo, combatendo as nossas más imperfeições e fazendo o autoconhecimento. Então, a gente fazendo isso, a gente vai estar em condição de chegar em qualquer lugar, né? E quando a gente está bem, a gente permite ou não esse tipo de assédio, tá certo? Se você conseguir manter, a gente pode ter 200 obsessores e não estarmos obsediados. Se a gente estiver vigiando, não é, os pensamentos, as emoções, não é, e orando, como Jesus nos fala, com o pensamento elevado, com as boas ações, com as boas palavras, não é? A gente vai buscando se melhorar, a gente está na sintonia que eles não conseguem ter acesso a cada um de nós. Porque senão, só porque os espíritos maus desejassem e eles pudessem nos prejudicar, a gente jamais construiria uma casa espírita, não é? Eles não deixariam. Uma igreja evangélica, uma igreja católica, um templo budista, eles não permitiriam, mas eles só permitem naquilo que nós, né, lhes damos guarida, que são justamente essas tomadas, que são as nossas imperfeições. Tá certo? Eu acho que, pelo menos as perguntas que eu recebi, já acabaram. Tem uma aqui, que é sobre, nós já estamos já com o horário avançado, né? Tem só uma aqui sobre mistificação. Ela tem dúvidas sobre a mistificação. Como saber? Pessoal, mistificação, é bom esclarecer que às vezes a pessoa está com dúvida, ela está com dúvida sobre animismo, na verdade. Mistificação é quando o espírito quer enganar, trazendo informações falsas.
ou quando o médium, não é? Pode ser fraude também, o próprio médium está fraudando o fenômeno, ou intencionalmente deseja enganar o grupo ou as pessoas. Isso é a mistificação. Agora, o animismo, que é quando o próprio espírito do médium, não é, contribui na comunicação mediúnica, que isso sempre acontece. Como é que é, Nazareno? Toda a comunicação mediúnica tem influência do médium. Mas Nazareno não tem aquelas comunicações mecânicas que o espírito toma da mão do médium, escreve e desenha as letras, desenha até, não é, em escrita especular, até em idiomas que o médium não domina. Mas ainda assim o espírito, não é, recebe a influência do médium. Está lá no livro dos médiuns. Mesmo nas chamadas comunicações mecânicas ou inconscientes, em que a pessoa não recorda, há uma participação do médium. Kardec pergunta se o espírito, para se comunicar, se faz diretamente ou se ele faz através do espírito do médium. E ele diz, através do espírito do médium. Então, em toda a comunicação mediúnica tem uma participação nossa. Hermínio Miranda vai dizer que uma boa comunicação tem 50% do médium e 50% do espírito. Uma boa, imagina. Qual o problema? Não tem nenhum problema, é um trabalho de duas mãos. É natural que haja. Agora, cada vez que a gente vai estudando, aprimorando, fazendo autoconhecimento, a gente vai sabendo separar. Mas há médios, chamados médios inspirados, que eles não têm, não é? Consciência exata, não tem noção se são eles ou são os espíritos que estão se comunicando. Eles não sabem diferenciar o que é deles e o que é dos espíritos, e nem por isso vão deixar de trabalhar. Vamos trabalhar. Por quê? Porque qual é o trabalho que a gente faz hoje nas casas espíritas? É de atendimento a espíritos sofredores. É pessoas que recém desencarnaram e não sabem, estão doentes, precisando de auxílio. É para espíritos obsessores que estão, não é, sofrendo e fazendo sofrer. A gente não está lá para trazer comunicações, não é, com nome, com endereço, com bisavô, avô. Não, a gente não é Chico Xavier para fazer o Correio do Além, não. Ele deixa isso para o Chico. E ele só foi fazer isso depois de ter publicado, não é, quase todos os seus livros. A principal missão do Chico eram os livros. Ali era um fenômeno para chamar a atenção, para divulgar o Espiritismo aqui no Brasil. E por isso o Espiritismo não cresceu tanto no Brasil. Se Chico Xavier tivesse nascido na França, eu não tenho a menor dúvida, a França seria o maior país espírita do mundo. E não é por isso. Então a gente vai, não é? Então, se a gente vai dar uma comunicação, mesmo que tenha um conteúdo nosso, não tem problema. Se ela for útil, não é? E no desenvolvimento da mediunidade, muitos médicos ficam, será que isso é meu? Será que isso é... Não, fale, escreva. Quanto mais você deixar fluir, tem um bom livro que é a Qualidade na Prática Mediúnica, do projeto Menor Filomeno de Miranda, né, que vocês encontram da editora lá da Mansão do Caminho, a Leal, editora. Vocês encontram. É muito interessante. Ele diz, olha, é pela prática que a gente vai aperfeiçoando, né, melhorando a filtragem do trabalho mediúnico. Então, meus amigos, nós temos essa ferramenta maravilhosa que é a mediunidade. E Allan Kardec veio trazer dignidade aos médiuns. Quantos de nós no passado fomos perseguidos, taxados como loucos, como endemoniados, presos? Quantos torturados, queimados vivos, como a Santa Joana d'Arc, a donzela de Lorena, a menina de Doremi, que com apenas 15 anos sai de casa escutando as vozes de Santa Catarina de Siena, de São Filipe, os patronos da França, para libertar o seu país que estava sob o jugo da Inglaterra poderosa, o exército completamente dizimado. E ele então sai com aquele grande fenômeno mediúnico e vence todas as batalhas, coroa o rei francês, devolvendo a coroa da França para o seu legítimo sucessor. Mas depois ela vai ser acusada de bruxa. E a igreja, a época dominada pelos interesses, vai começar um processo que até hoje vocês encontram a livros, a filmes, condenando-a por bruxaria, por heresia. Ela é torturada e jamais abjurou
que as suas vozes vêm de Deus. É queimada no patíbulo, e quando as labaredas já começam a perder as pernas, ela pede um crucifixo, e os padres que ali estavam ficam com receio. Um transeunte pega um crucifixo, prende em uma vara, coloca junto a seu peito, e de poucos instantes, quando envolvida pela fumaça, ela vai exclamar: as minhas vozes vêm de Deus. E o bispo Bichon fala para o que estava ao seu lado: eu acho que hoje nós queimamos uma santa. 500 anos, meus amigos. Somente 500 anos depois é que a igreja vai reconhecer o seu erro, beatificar e declarar santa Joana d'Arc. Ela não tem sequer um culto, mas deu sua vida pela mediunidade e por Jesus. Então vamos aproveitar, vamos nos fazer dignos através do estudo, da perseverança, da união. Vamos fortalecer, ajudando o movimento de unificação e a levar essa doutrina a tantos corações. Quanta gente sofrendo, quantas mães e pais com os corações destroçados, porque o filhinho foi arrebatado pelas garras da morte. Quantos jovens mergulhando nas drogas por influências espirituais. Quantas jovens e quantas mães cometendo o crime do aborto. Quantos irmãos vitimados pela depressão, buscando as drogas, cometem também o suicídio. Como nós podemos estar fazendo muito mais? Então, para nós encerrarmos, nós vamos, como nós sempre tivemos a informação que Chico Xavier iria se comunicar hoje, fazer a nossa prece de encerramento. Vamos nos preparar? Pedir para reduzir aqui as luzes, pode ser? Mas o médium não sou eu não. É um vídeo com a voz do próprio Chico. O médium, que temos tanto a aprender, né?
musiquinha para a gente harmonização e lembrando de Jesus, mestre de todos nós, que veio nos ensinar o amor, a fraternidade, veio nos trazer o exemplo, pedindo-nos que brilhasse a nossa luz e que resplandecesse as nossas obras diante dos homens, para que eles glorificassem o nosso Pai que está nos céus. Senhor, nós queremos te agradecer. Te agradecer e te pedir. Te agradecer pela mensagem espírita, que veio dissipar todas as trevas, trazendo o teu Evangelho de volta para a humanidade sem mácula, esclarecendo, iluminando todos os pontos obscuros, para que o amor, Senhor, possa encontrar guarida em nossos corações. Ensina-nos a fraternidade, ensina-nos a lidar com as diferenças, ensina-nos a humildade de que tanto necessitamos para convivermos melhor. Abençoa os nossos propósitos do trabalho, do estudo, da unificação. Abençoa, Senhor, porque somos ainda frágeis e devemos tanto a Allan Kardec, que te pedimos nos ampare, nos proteja de nós mesmos e nos auxilie a levar essa doutrina santa a todos os corações que choram, a todas as mãezinhas, a todos os enfermos, a todos os depressivos, obsediados. Quantos, Senhor, trancafiados como loucos, somente porque não conhecem a faculdade da comunicação com o mundo espiritual. Abençoa a cada um de nós, abençoa as nossas famílias, abençoa esta união de casas, para que juntos, como um feixe de varas, possamos ser fortes no teu amor, hoje e para todo sempre. E que assim seja, né, meus amigos? Muito obrigado a todos pelo horário, pela paciência. Agradecer ao Nilton, a todos os trabalhadores. Vou precisar me ausentar exatamente agora, então, para São Paulo para ainda dormir lá e acordar amanhã bem cedo. Pode ser? Mas a gente promete que, se houver o convite, a gente volta e aí faz, aí é melhor. Até daqui